Olá pessoal, meu nome é Sheila, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Aqui eu falo sobre agendas, cadernos, planejadores, diários e principalmente livros. Todo tipo de papel que em algum momento da nossa vida se transforma no nosso suporte emocional. E hoje eu trago para vocês essa lenda que é Napoleão, uma vida do Vincent Cronin. Quando eu queria ler sobre o Napoleão, eu busquei vários, tem muitos livros. Napoleão é um personagem que tem muitos livros falando sobre ele. Só que assim, até para a gente se informar, você tem que se informar. Que eu fui pesquisar, tem um outro livro sobre ele que eu comecei a ler em arquivo, que eu comecei a perceber que era um livro tendencioso. Eu detesto, né, biografias onde você está lendo sobre a pessoa e você percebe logo de cara que o escritor ama ou odeia aquela pessoa que ele está falando. Então, eu gosto de ler como se fosse uma notícia totalmente neutra. Por exemplo, eu falo muito do Walter Isaacson, que é o que escreveu a biografia do Elon Musk, do Leonardo da Vinci, do Steve Jobs. Por quê? Quando você está lendo, ele te informa. Você não sabe falar se ele gosta ou se ele não gosta daquela pessoa que ele está falando. E é disso que eu gosto, de imparcialidade quando se trata de biografia. E o que eu comecei a ler, ele logo nas primeiras páginas você já vê que ele era muito tendencioso. Porque, gente, vamos ser honestos, tem formas de você falar sobre alguém que você consiga prejudicar ou ajudar aquela pessoa. Quando muda um vizinho para pro seu apartamento do lado, e aí vem um outro vizinho que você já conhece há muito tempo, aí a pessoa fala, você viu que mudou um vizinho? Aí fala, eu vi, é um rapaz, né? Nossa, você viu, menina? Nossa, ele tem uma família tão bonita, eu vi a filhinha dele, os gatinhos dele, nossa, parece que ele é um bom pai de família mesmo, que é um carinho que ele tem com a pessoa. Ou tem aquela pessoa que fala, não sei não, não fui com a cara, menina, ele estava passando, eu cumprimentei assim, ele me olhou de cima a baixo e não respondeu. Então vocês entendem? Tem várias formas de você fazer com que a outra pessoa goste ou deteste daquela pessoa que ela não conhece e você está falando sobre ela. Então, eu não gosto de biografias onde eu percebo isso. E essa biografia aqui do Vincent, você não percebe isso. Ele começa a te dar os dados, aí tem hora que ele fala algo que faz você detestar a pessoa, e tem hora que ele fala algo que faz você adorar a pessoa, aí você percebe, não, tem uma neutralidade aqui, a pessoa está falando os fatos. Quem estiver lendo que decide. E, gente, é um personagem controverso, o Napoleão Bonaparte, só que eu vou falar de todo o coração que ele é o meu personagem da história favorito da vida. Porque é assim, o Napoleão, ele é uma pessoa de dividir opiniões, do mesmo jeito que você vai encontrar pessoas que o ama, você vai encontrar pessoas que têm todos os motivos, todos, né, para falar sobre todas as falhas dele. E o que eu falo quando você gosta de uma pessoa é o seguinte: você não precisa conhecer só as benfeitorias da pessoa para gostar dela. Você pode conhecer todos os defeitos, todos os erros da pessoa e mesmo assim você pesar na balança e na sua opinião você falar assim, não, ela mais acertou do que ela errou. Napoleão, ele foi aquele que conquistou quase toda a Europa, ele coroou a si mesmo imperador e mudou o mundo para sempre. Então, assim, existe a história antes de Napoleão e existe a história depois de Napoleão, porque ela foi mudada através de tudo que ele fez. Mas quem foi o homem por trás do mito? É o que o Vincent conta pra gente. Uma das biografias mais humanas e completas que eu já li, porque ela aqui não fala só sobre o lado dele profissional, não fala só sobre as benfeitorias, aqui fala tudo. Fala, inclusive, sobre a parte pessoal, totalmente pessoal do Napoleão, que talvez muita gente nem conhecesse. O Cronin, ele foi um escritor britânico especializado em biografias históricas, por isso que eu, depois de pesquisar muito, eu optei por essa aqui, tem muitas, né? Eu falei para vocês, tem muitas biografias, mas eu optei por essa por causa da reputação do Cronin. E ele teve acesso, uma coisa mais interessante, né, que ele teve acesso a cartas pessoais e documentos que humanizaram muito Napoleão, mostraram o lado pai, marido, sonhador,
uma parte que talvez os outros não tenham se interessado, e ele se interessou. Então, acho que para trazer para a gente todo esse lado. Então, vamos lá. No início do século XIX, na Revolução Francesa, que é dos acontecimentos históricos também que, a partir dali, muita coisa aconteceu, é muito interessante ler sobre a Revolução. O caos político na Europa estava daquele jeito, o negócio estava todo atrapalhado. E o Napoleão surge como um general brilhante e termina como imperador. E esse livro aqui, ele conta para a gente toda a infância dele na Córcega e a formação militar, ele conta a ascensão durante a Revolução, ele conta da campanha na Itália e Egito, que é a parte muito interessante, que ele tem uma ligação muito grande com o Egito, e por causa desse interesse dele pelo Egito, muitos que vieram depois também se interessaram pelo Egito, o que é muito interessante, que é numa história ali de 1796 ou 95, não lembro direito, a 1799, por aí. O Império de 1804, que é o auge das conquistas, o casamento dele com a Josefina e com a Maria Luísa, a invasão da Rússia, o grande ponto de virada, e uma coisa muito interessante aqui, foi uma das partes que eu mais gostei, foi justamente dessa parte da invasão da Rússia. Por quê? Ele não conhecia, né? Porque a Rússia, o grande ponto positivo dela é que os inimigos, toda vez que qualquer inimigo foi tentar invadir a Rússia, ele tinha uma barreira muito grande a enfrentar, que era o frio, né? Lá é um frio tremendo, né? E a maioria das pessoas nunca passaram por um frio daquele, nunca vivenciaram uma sensação daquela. Então, de fato, o clima da Rússia sempre foi algo que ajudou eles na proteção. E que muitos exércitos, nem o próprio exército do Napoleão mesmo, se perdeu ali na invasão da Rússia por causa do clima. E a forma como Cronin descreve o relacionamento da Josefina e dos momentos mais íntimos, né, na parte mais pessoal do Napoleão, você vê que ele não era só um gênio militar, porque na maioria dos livros, os que gostam dele colocam ele, né, como um gênio militar. E os que não gostam colocam ele como um ditador, um assassino, um autoritário, enfim. Mas uma das coisas que eu vou falar para você, assim, que mais me chama a atenção no Napoleão e em vários personagens da história que eu já li, principalmente esses que vão para o campo de batalha, é o envolvimento dele com o exército dele. Gente, é muito emocionante a forma como ele liderava o exército, a forma como ele, junto com o exército dele, se colocava na linha de fogo, sabe? Ele não era aquele cara que só ficava dando ordem, não. Ele se colocava na linha de fogo. Tem muitas histórias aqui que eu acredito que foram muitas pesquisas, muitas entrevistas, né? Que com certeza isso aqui, esse livro do Vincent, para ele escrever, ele deve ter pesquisado muito, vários documentos históricos, então tem muito testemunho de familiares dos soldados que participaram dali do exército de Napoleão. E aí é uma parte que me encanta demais, que faz com que eu me apaixone por esse personagem, é mais essa parte. A parte dele imperador, sinceramente, para mim não quis dizer muita coisa. Para mim é muito estranho quando eu leio assim uma pessoa tão ativa como Napoleão, de repente se vê ali, né, como um imperador, cheio de conforto, cheio de... E eu acredito que para ele também, para todos eles que chegaram a esse nível, deve ser algo muito estranho, porque você consegue ver, tem homens, mulheres também, né, quando a gente está lendo, principalmente tantas, né, Joana d'Arc, tantas mulheres importantes aí, tem pessoas que parece que ela nasceu para estar nativa, para se jogar na frente, né, para ir para o campo de batalha, para ação. Não nasceu para ficar num conforto de um castelo ou de alguma coisa assim. E o Napoleão, você vê essa diferença dele como um comandante, né, um gênio militar, e ele como imperador. Tem essa diferença, você consegue falar, nossa, eu não gosto dele como imperador, não gosto. E aí a história do Vincent, ela conta toda a trajetória dele. O que eu acho mais triste da história mundial de Napoleão, ou seja, qualquer desses personagens tão importantes para a história, é que, assim, um fato é você conhecer a pessoa e não gostar de como ela era, né? Ter as características dela lá e você não gostar de como ela era.
Só que outro fato é você não gostar de como ela era e querer... por exemplo, a pessoa que não gostava do Silvio Santos querer falar que não, ele não foi um dos melhores apresentadores, sabe? Não gostar do Cristiano Ronaldo e falar, não, ele não é um bom jogador. Então a pessoa querer descredibilizar a pessoa pelas conquistas dela só porque não gosta da pessoa. E isso eu acho muito errado, porque o Napoleão, ele teve uma importância fundamental para a história mundial, assim como Churchill, Hitler, Stalin, todo esse povo das antigas, eles tiveram a sua importância na história, e a ponto assim de você conseguir separar o que é o homem e o que o homem fez. Então eu acho que tem é triste quando você percebe que as pessoas elas querem colocar o gosto delas particular e falar, não, desmerecer, né? Não, ele não foi tudo isso. E ele foi sim, independente se você gostou ou não do jeito com que ele fez, do jeito com que ele conquistou, não vai tirar dele as conquistas que ele teve. E aqui nesse livro ela conta toda a trajetória e foca bastante mesmo na parte ali da linha de fogo mesmo, na parte do exército e da parte pessoal dele, que muita gente acho que não conhece, porque nas histórias, assim como Hitler, a maioria dos livros que fala sobre ele conta já quando ele já era o Terceiro Reich. Não foca muito, né, de como ele chegou lá, como ele era novo, como ele era criança, essas coisas. Já foca ali no principal. E do Napoleão também. A maioria dos livros foca bastante já quando o Napoleão já era o conhecido Napoleão Bonaparte. E esse aqui não. Esse aqui ele conta desde o começo. Aí você consegue entender por que ele teve certas escolhas, por que ele tomou certas decisões. E gente, eu falo para vocês, o meu personagem mundial favorito da vida. E eu não vou falar para vocês assim que eu gosto dele porque ele é perfeito, não, porque ele não é perfeito e perfeito não existe nenhum. O único que foi perfeito foi crucificado. Então, assim, não existe um ser humano que seja perfeito. Só que quando você analisa que as qualidades da pessoa são maiores, que as conquistas são ainda melhores, né? Por exemplo, você pega, vamos dizer aí, vamos pegar o Albert Einstein. De repente, como pessoa, como amigo, como pai, como, sei lá, como irmão, ele era uma péssima pessoa. Só que isso não invalida tudo que ele fez pela ciência. E isso não vai tirar, né, o valor de todas as conquistas que ele teve. E assim com todas as pessoas, até no mundo atual. É um livro, assim, para quem gosta de história, para quem não quer deixar de saber ali as pessoas importantes. Eu adoro ler sobre pessoas que foram importantes para a história e eu não sei o que está acontecendo, que parece que esse mundo moderno, parece que eles querem esconder, né? Você pega uma criança, minha filha de 13 anos mesmo, de repente, se eu perguntar, ela não vai saber quem foi ele, porque não fala sobre ele. Mas se eu perguntar quem é Virgínia, quem é Francine, não sei das quantas, ela vai saber quem é. Então, ou seja, esses influenciadores têm mais abertura na vida das pessoas do que essas pessoas que, de fato, fizeram algo muito importante para a história. E é muito triste que as escolas parece que não falam mais sobre essas pessoas, parece que a educação não quer mais, quer modificar a história, esconder a história, não sei. Estão querendo apagar essas pessoas. E vai da gente, pai, mãe, colocar isso na vida, na realidade dos nossos filhos, para que eles saibam que a nossa história é uma história importante, por mais que tenham personagens como Hitler, que foi um monstro da história, mas é necessário que saibamos quem foi ele, como que ele chegou onde ele chegou, para que nunca apareça um novo, né? Nunca surja um novo. Então, é um livro muito bacana. É o meu preferidinho mesmo, o personagem. Eu falo assim que eu gosto demais desse baixinho, né? A imagem dele fala que ele é baixinho, mas ele é de um brio, de um caráter, principalmente quando você está falando aqui sobre o exército dele, sobre o relacionamento dele com o seu exército. Gente, é de um caráter, é de uma hombridade, é de um valor tão grande que eu sinto falta de pessoas como ele, com esses valores hoje. Porque hoje, infelizmente, você pega a pessoa que faz mais sucesso aqui no Brasil, não foi, por exemplo, a cientista que descobriu aquela proteína que está ajudando tanta gente a andar, né? É triste isso. Mas influenciadores que fazem dancinhas,
que falam coisas erradas, mas são engraçadinhas, que sai com outro famoso, e isso é muito triste, porque vai se perdendo, né? Não que as pessoas não tenham chance, não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é que essas pessoas, Napoleão, Stalin, Churchill, Margaret Thatcher, pessoas que foram importantes para a nossa história, até mesmo o Tiradentes aqui do Brasil, porque as crianças não sabem muito, a minha filha não sabia quem era ele no feriado, por que o feriado era dele, quem que era ele. E isso é muito triste, porque pessoas que fez parte da nossa história e está se perdendo, né? E é muito triste mesmo. Então, fica a minha dica de hoje, o Napoleão. Eu sou suspeita para falar porque eu gosto demais. Eu já li umas 2 biografias dele, como eu falei. Uma era bajulação pura, então eu percebi que era fã, né? O escritor era muito fã. Não gosto. A outra era ao contrário, você vê que era um crítico ferrenho, também não gosto, eu gosto de imparcialidade. É que nem o Elon Musk, tem biografia dele que você percebe que o cara é um fã, não tem graça você ler biografia quando tá, porque o fã ele só vai falar bem, ele só vai destacar ali só as partes positivas, só as benfeitorias, e eu gosto de conhecer a pessoa real, né, com os seus defeitos, com os seus erros, é muito bacana, e esse Vincent aqui, ele fala todas as falhas do Napoleão, aonde ele errou com a mulher, aonde ele errou com o exército, como imperador, as pisadas na bola que ele deu, né, as coisas graves que ele fez, então ele não esconde nada. Ele conta tanto a parte ruim quanto a parte boa, e vale muito a pena a leitura. Então fica a minha dica de hoje aí. Espero de coração que vocês gostem e até o próximo vídeo.